salários. Anote aí. Agora lembre-se, José é empregado contribuinte, não é isso? O seu patrão, a empresa Alfa, já encaminhou para a Receita Federal a DIF, dedurando o José, né, quanto à renda e imposto de renda. E já encaminhou para o José o consolidado chamado, o quê? Informe de rendimento, certo? E aí no informe de rendimento vai aparecer aí o salário de José dos 12 meses, que somado aí dá quanto? 144 mil. E nesse mesmo informe de rendimento vem o quê? O que foi retido de imposto de renda, que é aquele valor de 2.233,99 vezes 12, que dá o quê? 26.807,16. Como o José está sendo exemplificado como sendo um contribuinte com apenas uma fonte de renda, então só tem essa fonte de renda. Ele não tem aluguel, não trabalha em outro lugar, é só isso. Tá? Só um minutinho. Então aqui dá um total de 144.026.807,16. Pode falar. Ótima pergunta, né? A colega falou, peraí, Roberto, estou observando uma coisa aí. Tudo bem que entendi dos 12 contra-cheques, mas tem o 13º. E o 13º, por que não entrou aqui? É porque 13º é um rendimento tributável, tanto que incidiu o imposto, está vendo? Só que ele é considerado rendimento tributável com exclusividade. Ou seja, o que foi descontado aqui é definitivo, vai aparecer aqui, daqui a pouquinho. Certo aí? De forma que, sobre o salário que foi descontado, é só uma antecipação. Se é uma antecipação, esta parte aqui do rendimento, eu tenho que levar aqui para o cálculo do imposto de renda no modelo completo ou no modelo simplificado. Então já vamos fazer logo esse cálculo agora, antes do preenchimento do restante, para você perceber que a parte mais importante está no rendimento tributável. Ó. Acompanhe. Total de rendimentos tributáveis, quanto? 144 mil reais. Certo aí? Aí, pessoal, veja, eu falei que na hora de calcular esse imposto de renda aqui, tem as deduções mensais, não é isso? Quantas deduções mensais são? São 3. Dependentes, pensão alimentícia, se houver, pensão alimentícia judicial, e INSS. O INSS oficial, que é descontado aqui. Quando você for dar continuidade aí no curso de imposto de renda, lá eu estou explicando o quê? Que a previdência privada complementar pode ser deduzido aqui, desde que ela tenha a característica da previdência oficial, certo? Então, ao longo do curso lá, eu explico o que é que tem a característica. Não é qualquer previdência complementar que se deduz aqui mês a mês, só que tem a característica, tá ok? Aquela que você contribui todo mês para, no final, se aposentar e ter um complemento da aposentadoria. Essas aí é que vai ter direito a desconto aqui, certo? Mais nada. E aí, então, aqui na declaração, nós teremos o direito de descontar o quê? Aquilo que eu descontei mês a mês de dependente, vezes 12. Aquilo que eu descontei de pensão, caso houvesse, vezes 12. Aquilo que eu descontei de INSS, vezes 12. E aquilo de previdência complementar privada, dedutível, vezes 12. Além disto, nós temos aqui, olha, o direito de fazer outros abatimentos, como despesas médicas integrais, despesa com educação limitada a um teto e despesa com previdência privada limitada a um teto, além de certas doações que são possíveis. Certo aí? Bom, no caso do José, vamos fazer o cálculo aqui. 144 mil a renda dele. Dependente, quanto é que a gente descontou de dependente dele aqui? 359,42 no mês de janeiro, não foi? Eu multiplico isso aqui por 12. Se eu multiplico por 12, ele vai dar que valor? Bom, claro que nós temos que analisar, para fazer o cálculo certinho, aqui no ano de 2015, ele teve
uma coisa diferente dos anos anteriores. Como assim? Todos os anos anteriores, você teve uma tabela de imposto de renda na fonte, né, durante o ano todo. Mas que 2015 teve uma tabela até março e outra até abril a dezembro. Então você tem que fazer isso certinho. No nosso aqui, a gente só vai pegar isso aqui e multiplicar por 12, tá? Só para simplificar. Mas o certo seria 359,42 vezes 3 meses, que é de janeiro, fevereiro e março. E de abril para diante, eu aplico aquela tabela B, que aumentou um pouquinho esse valor. Certo? Então, na sua declaração real, você tem que fazer direitinho assim. Aqui eu vou simplificar, só multiplicar por 12 aqui. Então, que é, né, aquele valor vezes 12. Bom, mas vezes 12, tá, a tabela anual já traz esse valor aqui. Então, foi informado aí que o valor dá o quê? 2.275,08. Aqui, não se sabe por quê, mas esse é o valor que tem que ser descontado, tá? Houve um erro aqui. Oi? De cada dependente. Tá. Agora, de onde provém isso aqui, ó? Se você observar aí no seu material, tá vendo aqui na página 3? Na página 3 não tem lá a tabela A, que vai até março, não é isso? Então, 179,71 vezes 3, mais da tabela B, 189,59 vezes 9, é que deveria dar aquele valor. Só que não está dando, certo? A Receita Federal, por algum motivo, né, tem uma diferença de R$30 aí, certo? Só precisava ver se eles corrigiram isso, porque teve o sistema da Receita Federal, eles lançaram uma nova versão essa semana, né, quinta ou sexta-feira. Talvez lá na nova versão já esteja atualizado. Essa aqui ainda está na primeira versão. Eu vou usar aqui o que já está aqui para a gente não perder tempo. Tá ok? Vamos lá. 2.275,08, né? Só tem um dependente, não é isso? Ou dois? São dois? Então, vezes 2. Não, é um só, né? São dois? Ah, tem a esposa. Então, vezes 2 dá? Não, no caso dele, não, né? 4.550,16. Né? Tá bom. Pensão não teve. INSS, veja que nós descontamos dele 513,01. Certo aí? Vou só multiplicar por 12, considerando uma tabela só, mas sabemos que teve duas tabelas, né? E aí isso aqui vai dar o quê? 6.156,12, é isso? Despesas médicas, olha só. Despesas médicas são totalmente dedutíveis. Ele gastou quanto? 20 mil. Claro que aqui vai entrar o quê? Né? As consultas, as internações, os exames, o que mais? Plano de saúde, tá? Tudo isso. Gasto com medicamento entra? Depende, né? Se for o gasto com medicamento, enquanto ele estiver internado no hospital, todo aquele gasto lá, inclusive o fraldão que foi utilizado lá, é dedutível, certo? Agora, se ele utilizou fora da internação em casa, medicamento, fraldões, essas coisas, não se deduz, tá ok? Tá bom, despesa com educação. O José gastou com esse filho R$6.000, mas a lei está permitindo deduzir apenas... Tem um limite aqui. 3.561,50. Certo aí? Previdência privada ele não teve, tá? Mas, ao longo do curso aí, nós vamos mostrar o que ele tem de direito de deduzir aqui na previdência privada, certo? De antemão, só uma informação de que ele vai contribuindo mês a mês, não necessariamente mês a mês, mas que de tudo que ele contribuiu no ano, ele pode deduzir aqui, desde que não ultrapasse a 12% da renda tributável. Mas não é qualquer previdência, tá? Só o PGBL e não o VGBL. Tá bom. Então aqui,
Quanto é que está dando esse total, hein? 109, 732 e 22, é isso? Confere. Bem aqui. Rendimento tributável bruto de 144 mil, menos as deduções permitidas, 109, 733 e 22, deu uma base de cálculo de quanto, hein? Quanto é que deu essa base de cálculo? É verdade, né? Alguém me passou esse valor errado. Eu quero o total das deduções aqui, ó. Quanto é que dá esse total de deduções? Vamos lá, então, começando aqui, ó, 4.550,16 mais 6.156,12 mais 20 mil menos 3 mil mais 3.561,50 dá um... 34.267,78. Beleza. Essa diferença que está dando 109? 732. Isso, então agora está certo. Agora eu vou lá para a tabela anual e verifico qual a alíquota que está dando. Certo? Então, se você vai aí para a página 3, tabela anual, vai dar exatamente o quê? 27,5%, certo? E aí dá um total aqui de quanto? Ninguém tem uma calculadora aí, não? É o melhor. 109.732,22 vezes 27,5. 30.176,36 menos parcela a deduzir de 10.302,70. Então, o imposto de renda que o José deve, imposto de renda da pessoa física total, é de 19.873,66. Só que ele já antecipou ao longo do ano, nos 12 meses, quanto? 26.807,16. Isto dá um imposto a restituir de 6.933,50. Claro que aqui no final é a restituir ou a pagar. No caso deu a restituir. Certo aí? Agora vamos ver, ó. Vamos fazer o cálculo do modelo simplificado para ver qual dos dois é mais benéfico para o José. Certo? O simplificado é isso aqui, ó. Pego o rendimento tributável total, 144 mil, certo aí? E posso substituir essas deduções anuais, ó, todas, que deu 34, pelo desconto padrão de 20% sobre o rendimento tributável. Mas ele é 20% sobre o rendimento tributável, né, sob um limite de 16.754,34. Então, 20% de 144 vai dar 28.800, certo? Como ele está ultrapassando o limite, eu só posso abater o limite aqui de 16.754,34. E com isso eu vou encontrar uma base de cálculo de 127.245,66. Veja que eu tenho uma base de cálculo de 127
Ao passo que, se eu faço no modelo completo, dá uma base de cálculo menor, 109, certo? Então, o modelo simplificado vai dar um imposto maior, no caso. Vamos lá. Agora, qual a vantagem, né? A vantagem seria o seguinte, né? De que o modelo completo, você está sujeito a, quando chamado pela Receita Federal, provar via documento todas essas deduções. E se ele optar pelo desconto padrão, ele não tem que provar nenhuma dedução, porque ele seguiu essa regrinha aqui. Entendido aí? Muito bem, só é interessante para as pessoas que têm uma renda mais baixa. Tá? As pessoas que têm uma renda tão grande como o José, dificilmente vai ser interessante, porque os 20% ultrapassam o limite aí de 16%. Vamos ver, pode ser que sim. Então aqui aplico a alíquota de 27,5%, vai dar aí um total de quanto? 34.992,56. Menos parcela a deduzir lá da tabela de 10.302,70, dá um imposto de renda da pessoa física total de 24.689,56. Veja que deu imposto de renda total maior do que o do modelo completo. Ó. E subtrai o imposto de renda retido na fonte, que são as antecipações. De quanto? 26.807,16. Então, ele antecipou a mais do que o total. Então, ele vai ter a restituição aí de 117,60. Certo aí? Então, nesse caso, veja que o modelo completo dá mais vantagem de restituição maior. Quando você faz o modelo completo, o sistema já faz automaticamente o modelo simplificado e prova de que para você é melhor o completo. Mas, se fosse o inverso, o sistema também te apresentaria crítica dizendo, olha, o simplificado é melhor para você. Tá ok? Bom, não terminamos a declaração. Veja que a parte mais importante da declaração é isso. Você identificar quais são os rendimentos tributáveis que teve. Tá? O José só tem uma fonte de renda que é salário, mas ele poderia ter outras fontes de rendas, como aluguéis e etc. Tá ok? Bom, quando se fala então uma fonte de renda ou mais fonte de renda, é fonte de renda tributável. Tá ok? E aí, isso eu levo lá para o cálculo do modelo completo ou simplificado. Agora eu vou continuar com a declaração de José. Veja, 13º salário, foi tributado da mesma forma que o salário, não foi? Aí no campo tributário da pessoa física tem duas coisas importantes, né? O chamado cálculo em separado e a tributação definitiva. Como assim? O 13º salário deve ser calculado em separado e é uma tributação definitiva. O que quer dizer isso? Aqui no mês de dezembro ele não tem um contra-cheque do salário? Eu não posso juntar aquele salário com o do 13º salário e fazer um só cálculo, não. Tem que fazer cálculo separado. Cada coisa é cada coisa aí, por assim dizer. Certo aí? Porque o salário é considerado o quê? Rendimento tributável. Já o 13º salário é considerado rendimento tributável com exclusividade. Então, aqui eu vou considerar que a tributação ocorrida ali é definitiva. E eu vou colocar aqui só como uma origem do que o José tem. Tá? Essa parte não vai para o cálculo do modelo completo nem simplificado. Então, aqui eu vou informar aqui, ó, 13º salário. Como origem, é o rendimento líquido, certo aí? Aí, quando você entra lá para declarar, você tem que declarar o rendimento bruto, que é de 12 mil, menos o imposto que foi retido de 2.233,99, que vai dar aí um total de quanto?
9.766,01. Certo? Aí tem o seguinte, ó. É só isso que ele tem como rendimento tributável com exclusividade? Não. Aplicações financeiras. Claro, né, a tributação de aplicação financeira você vai aprender ao longo do curso. Né? Mas só tem o seguinte, ó. Toda aplicação financeira hoje é via alguma fonte pagadora. Por exemplo, você aplicou junto ao banco. O banco é fonte pagadora. Se aquela aplicação tem rendimento tributável, o banco tem que descontar e recolher. Certo? Se você aplica junto à Bolsa de Valores, você não aplica nas Bolsas de Valores diretamente. Você aplica via corretoras, concorda? Então, nesse caso, as corretoras são fontes pagadoras da sua renda. Então, a corretora tem a obrigação de reter e recolher o imposto. De forma que eu, pessoa física, quando vou declarar a minha renda, eu já tenho aquela renda com a tributação retida na fonte. Certo? A questão é, aquele imposto que foi retido na fonte é considerado de um rendimento tributável ou rendimento tributável com exclusividade? Resposta, rendimento tributável com exclusividade. O que foi tributado na pessoa física é uma tributação definitiva. Certo aí? Então, se aqui está informado que teve aplicações, rendimento de aplicação no CDB de 30 mil com imposto retido de 6 mil, vou informar aqui, ó. Rendimento de CDB, certo? 30 mil, menos o imposto retido na fonte de 6 mil. Então, o rendimento líquido é de 24 mil reais. Certo? De forma que o total de rendimento tributável líquido deu isso aqui, ó, 24 mais 9.766. Que dá o quê? 33.766,01. Isso aqui é uma origem muito importante para justificar os gastos que ele vai ter como aplicações. Certo? Mais uma informação. Férias é rendimento tributável ou tributável com exclusividade? Férias é rendimento tributável. No entanto, ela está no chamado cálculo em separado. Como assim? Digamos que a pessoa saiu de férias lá no dia 15 de março e retornou lá no dia 16 de abril, tá certo? Então, veja que essa pessoa, quando retorna ao trabalho, no mês de abril, e chega dia 30, raciocine o mês de abril todo. De 16 de abril a 30 de abril, é salário. Concorda? Do dia 1º de abril ao dia 15 de abril, é metade das suas férias. Como é que eu tributo tudo isso? Bom, férias tem que ser tributado separadamente. Como assim? A pessoa não saiu de férias. Como é que é a lei trabalhista? Quando uma pessoa vai gozar férias, qual é o prazo máximo que o empregador tem para pagar as férias da pessoa? 48 horas antes da pessoa iniciar o gozo de férias. Certo aí? Esse é o prazo máximo. Agora entra a lei do imposto de renda retido na fonte. A lei do imposto de renda retido na fonte diz que o imposto incide no momento do pagamento ou crédito. Certo aí? Então, férias está sendo pago 48 horas antes da pessoa sair de férias. Então, eu tenho que pegar aquela remuneração de férias, acrescido de 1/3, levar para a tabela progressiva, calcular o imposto e descontar. Certo aí? 48 horas no mínimo antes da pessoa sair de férias. Certo aí? Agora, quando ela retorna das férias, no dia 16 de abril até 30 de abril, eu vou fazer outro cálculo do imposto de renda, tá ok? Aplicando a tabela progressiva. Tanto férias como salários são rendimentos tributáveis, vai aparecer aqui. Apenas na hora de calcular é que é cálculo em separado. Entendido aí? Se quer saber de mais complicadores aí, né? INSS. INSS é regime de competência, sua incidência. Como assim? Se a pessoa saiu de férias, né, em março para retornar em abril,
tem que calcular o INSS da proporção de março e recolher na guia de Previdência Social de março. E tem que calcular o INSS, né, da proporção de abril e colocar na guia de recolhimento de abril, para ser recolhido em maio. Certo aí? Se você adora esse assunto, você tem que trabalhar no recursos humanos. Né? Dentro em breve vai ter o meu curso completo de, né, práticas trabalhistas e previdenciárias que vai te habilitar a ser um profissional de recursos humanos. Tá ok? E vai ficar até mais fácil de você declarar imposto de renda, inclusive você dominando esse assunto. Tá ok? Muito bem. Aí você para de ficar assistindo a Ana Paula lá no Big Brother. Primeiro que ela não está lá mais, né? Foi já o quê? Expulsa de lá, né? Muito bem. Tá bom, pessoal. Vocês estão acordados? Vamos lá. Falta pouco para terminar aqui. Terminamos aqui. Rendimento tributável já foi para o cálculo. Rendimento tributável com exclusividade. Agora rendimento isento. Certo? Então, aqui entra como rendimento isento a aplicação em caderneta de poupança. Nós tivemos aqui quanto? 10 mil reais.